Então, agradecendo mais uma vez a presença dos expositores, eu quero já passar a palavra. Quem vai falar inicialmente é o professor Vicente, né, Vicente? Já a Vicente de Paulo Almeida Júnior para fazer sua explanação. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação poder participar deste evento e a gente avançando no diálogo em relação a esta política pública educacional que é o FIES. Então, muito obrigado pelo convite, diretor-presidente, professor Janguier. Então, é uma satisfação enorme estar aqui para a gente avançar no debate, que ao longo do tempo se encaminha, né? Inicialmente, eu gostaria de colocar que eu vou falar aqui sobre um pedaço, vamos dizer assim, do FIES. O FIES é uma política educacional complexa, embora não seja complicada, né? Eu falo complexa, gosto de insistir nesse termo, porque envolve diferentes atores e diferentes etapas. Então, o programa ele é bem segregado, e tem que ser, né? Você não pode reunir num único setor, numa única área, todas as etapas do programa. Então, ele tem que ser segregado para o seu bom funcionamento e até para a sua boa governança. Então, uma rede, há uma teia de relações envolvendo o programa. E é nessa teia que o programa se fortalece, se define, é nessa teia em que ele é planejado. O pedaço que está incumbido à Secretaria de Educação Superior, a SESU, da qual eu faço parte, cuida especificamente do processo seletivo. Isto é, processo de adesão das entidades, processo de adesão das instituições e agora uma novidade dos próprios agentes financeiros e da parte da inscrição dos estudantes. Então, eu não vou falar aqui de todas as etapas envolvendo o programa, até porque não posso responder por ela. Então, existe uma parte que é específica atualmente do FNDE e agora sendo trabalhada pela Caixa, do ponto de vista operacional, financeiro, os contratos, os aditamentos, tudo isso está relacionado ao âmbito de atuação do FNDE e da Caixa Econômica Federal. E o processo seletivo, como eu falei há pouco, especificamente da Secretaria de Educação Superior, a SESU. Pois bem, o programa, no primeiro semestre de 2018, como vocês acompanharam, e a despeito de todas as dificuldades, e tivemos muitas dificuldades para aqui fazer um balanço, eu citaria, entre essas dificuldades, questão de cronograma. Nós tivemos aí dificuldades até para a constituição do próprio fundo, previsto em lei. Isso atrasou um pouco o nosso cronograma. Tivemos inúmeras dificuldades em relação ao sistema, questão da migração do CIS-FIES para o FIES Seleção, dados que estão no cadastro EMEC, que eram importados para o próprio CIS-FIES. Como vocês acompanharam, todas as entidades aqui envolvidas, recebemos vários e-mails, comunicados em relação a essas dificuldades. E também tivemos uma dificuldade que é preciso reconhecer aqui, em relação especificamente ao FIES privado, no que diz respeito à participação dos bancos. Então, era necessário uma certa maturidade e os bancos estavam se moldando a esse novo produto, vamos dizer assim, a essa nova realidade, a esse novo programa. Então, a despeito de todas essas dificuldades encontradas no primeiro processo seletivo de 2018, nós pudemos constatar uma forte demanda e o interesse pelo programa. Essa forte demanda, ela se expressa
pelo número de adesão ao programa que aconteceu em 2018. Nós tivemos aí quase 90% de adesão das entidades representativas de mantenedoras em relação ao programa. E quase 500 mil de inscrições. Então, isso mostra que o programa é importante, desperta o interesse e é necessário para a educação superior no país. No segundo semestre, já estamos aí aventando o horizonte que se apresenta para nós, e nesse sentido eu gostaria de trazer algumas informações, esclarecer alguns pontos e me colocar à disposição para aquelas questões que, porventura, forem colocadas aqui neste evento. Então, em relação ao processo 2 de 2018, portanto, deste segundo semestre, nós contamos também com a maciça adesão das entidades. Tanto é verdade que, no processo de adesão ao programa, nós temos hoje 881 mantenedoras participantes do FIES. Essas mantenedoras com uma representação mais ou menos de 1.536 instituições. Então, isso mostra o forte interesse e a aposta que se faz neste processo seletivo. Aguardamos agora, no dia 16 a 22, será a abertura para as inscrições dos estudantes. A gente espera, como no primeiro semestre, um grande volume de inscrições, né? Em relação ao processo de adesão, que é a primeira etapa do processo seletivo como um todo, o FIES, nós tivemos duas grandes novidades. A primeira delas foi a formalização dos agentes financeiros no sistema. Aquilo que estava um pouco inconsistente no primeiro semestre, nós conseguimos resolver no segundo. Ou seja, formalizar quem são os agentes financeiros, quais são os contatos, qual o interesse deles em relação ao programa. Neste caso, em relação à modalidade do FIES privado, né? Então, isso foi uma grande vitória, porque clareou a toda a comunidade quem são esses agentes, qual o interesse deles em relação ao programa. Então, quem aderiu ao FIES teve a oportunidade, nos CISFIES, no sistema, de conhecer quais são esses agentes financeiros, né? E, uma vez escolhendo os agentes financeiros com os quais pretende manter relação jurídica, o próprio agente financeiro, numa etapa seguinte, entrava também no sistema com o seu certificado digital para confirmar a relação jurídica entre mantenedora e banco. Então, isso foi um passo muito importante que a gente conseguiu realizar. A segunda inovação que nós fizemos no sistema, em relação a essa etapa chamada adesão, diz respeito ao termo de participação que vocês preencheram. No termo de participação, além de inscrever o quantitativo de vagas com o qual a instituição tem o interesse de ofertar, a partir, evidentemente, do seu conceito de curso, todos aqui sabem que vocês têm um quantitativo de vagas autorizado pelas séries. Com base nesse quantitativo autorizado pelas séries, vocês podem ofertar vagas para o FIES conforme o conceito de curso. Então, quem tem conceito 5 pode ofertar, no máximo, 50% das suas vagas para o programa. E assim por diante, 40%, 30% e, na condição autorizado, 25%. Pois bem, nesse preenchimento do termo de participação, nós colocamos uma funcionalidade, que é a possibilidade da mantenedora ofertar vagas adicionais além daquela prevista pelo conceito. Ou seja, além daquelas vagas ofertadas no âmbito do programa, conforme o seu conceito, você poderia colocar um plus a mais nessa oferta. Por que isso? Isso porque a gente entende
que no algoritmo de distribuição, no momento da distribuição e no momento da ocupação da contratação, muitas vezes uma entidade, uma faculdade, por alguma razão, não ocupa determinada vaga. Então, isso faz com que possibilita aquela instituição que tem aquelas vagas disponíveis possam ocupar. Então, isso foi uma funcionalidade que a gente introduziu nessa fase da adesão. Tá? Passando aí a fase da adesão, a etapa seguinte, que a Secretaria de Educação trabalha em relação ao programa, diz respeito à distribuição de vagas. E a distribuição de vagas, eu acho que todos aqui devem estar familiarizados, então eu vou procurar de uma maneira muito sintética dizer em que ela consiste e qual foi a novidade que nós introduzimos nessa etapa também. Então, a adesão, depois distribuição de vagas. Como é que a gente faz? Importante entender que o tamanho do cobertor não é grande, né? Então, nós, neste semestre, vamos ofertar isso aproximadamente, tá, gente? Não é um número exato, não é um número cravado. A perspectiva de oferta nesse segundo semestre, mais ou menos de 50 mil vagas. Por quê? Como que nós chegamos nesse número? Por conta da ocupação que ocorreu no primeiro semestre de 2018. Então, a despeito lá daquelas dificuldades que eu apontei de sistema, relação com os agentes financeiros e com o próprio cronograma, nós conseguimos ocupar quase 50 mil vagas. Eu falo quase porque tem algumas inscrições ainda, algumas contratações em andamento, em processo. Então, esses números podem variar para cima ou para baixo. Pois bem, na distribuição do segundo semestre, a nossa perspectiva é de mais ou menos 50 mil vagas. Tá? E como é que nós vamos distribuir isso? Sabendo da alta demanda para o programa. Então, a gente precisa de alguns critérios. E esses critérios, necessariamente, devem ser critérios objetivos, de acordo com a política educacional. Então, o primeiro passo para a gente distribuir essas 50 mil vagas é olhar aí as regiões do país. No semestre anterior, assim como nos anos anteriores, nós partimos do critério micro-região. Agora, nós vamos adotar o critério de mesorregião, por entender que aglutina mais regiões, tá, existentes no país, evitando que determinados municípios fiquem excluídos em relação à oferta do programa. Tá? Então, a gente está adotando esse critério de mesorregião. Fora essa novidade, o raciocínio, o racional, continua sendo o mesmo dos anos anteriores. Então, a gente olha para a mesorregião. Nessa mesorregião, nós vamos verificar qual é a demanda por educação superior. E como é que nós olhamos a demanda por educação superior? Observando o número de inscritos no Enem. Depois, nessa mesorregião, nós vamos olhar também, combinado com o número de inscritos no Enem, nós vamos observar o número de contratos fiéis. Então, com base nessas duas variáveis, nós conseguimos enxergar qual é a demanda real pelo programa naquela mesorregião. Vocês poderiam perguntar, mas por que não utiliza o critério Estado, Vicente? Porque a gente sabe que no Brasil ainda há grandes concentrações de instituições e por demanda. Se a gente fosse colocar o Estado, provavelmente iriam se concentrar muito na região sudeste, né? Então, todos os nossos programas, a gente costuma monitorar a relação de inscrições com o número de inscritos. A gente sempre observa que é muito forte a demanda na região sudeste, né? Em especial nos grandes centros. Então, por isso que a gente não adota o critério Estado, a gente adota o critério mesorregião. Com base nessa demanda, considerando inscritos no Enem, mais contratos fiéis, o passo seguinte para a distribuição das vagas é observar as áreas prioritárias. E isso não modificou, continua o mesmo. Quais são as áreas prioritárias? Saúde, engenharias, ciência da computação,
licenciaturas. Por que isso é importante? Porque o Ministério da Educação tem um Plano Nacional de Educação a ser perseguido. O Ministério da Educação atende às recomendações colocadas, apontadas pelo TCU e CGU. Além disso, nós sabemos que o quantitativo de vagas disponíveis não cobrem toda a demanda necessária. Né? As 50 mil vagas é uma parte de um sistema maior, combinado com outros programas, inclusive. Então, se 50 mil vagas, aproximadamente, o número não é cravado, tá bom? Não é suficiente, então a gente precisa ter critérios para a sua distribuição. E se a gente não tivesse no FIES público esse critério de distribuição, todas as vagas certamente iriam caminhar só para direito, administração e contabilidade. Tá? Então, é por isso que a gente precisa estimular, induzir outras áreas do país, igualmente importantes como as áreas jurídicas, contábeis e a área da própria administração. Tá? Mas veja, o critério área prioritária não é absoluto e nem é o primeiro. Isso é importante ressaltar, que às vezes se confunde dizendo que a área prioritária pode restringir a oferta das vagas no âmbito do programa. Então, gostaria de esclarecer e me contrapor a esse raciocínio. Porque o primeiro critério a ser observado é a demanda. A gente não pode colocar a varinha de pescar num rio onde não tem peixe. Então, nós vamos olhar onde tem peixe. E onde que tem peixe? Estudantes provenientes do ensino médio e contratos fiéis. Portanto, a gente considera a realidade da instituição que está lá contratando fiéis, e a realidade da escola, do ensino médio, que é justamente de onde provém os nossos futuros estudantes. Tá? Feito isso, aí, considerando a demanda, depois áreas prioritárias, a gente vai considerar o conceito de curso, que é importante, para estimular, para induzir a qualidade da educação superior. E nesse quesito nós estamos muito bem. Já é possível observar que mais de 40% das vagas são destinadas para cursos cujos conceitos são 4. Então, isso é um dado muito interessante, que agora eu vou acompanhar nesse segundo semestre. Então, isso prova que, combinando uma política pública, o aspecto educacional com políticas de qualidade, isso tem gerado uma consequência muito positiva para o país, para as entidades e para o próprio estudante, consequentemente. Tá? Depois de analisarmos os conceitos, o próximo passo é observar também o IDH de determinado município. A gente sabe que existem muitos municípios pobres no país e, por isso mesmo, eles têm um peso um pouco maior em relação àquele município mais desenvolvido. Então, combinando todas essas variáveis, nós formamos o que nós chamamos de algoritmo de distribuição. E esse algoritmo de distribuição, com base nessas variáveis, considerando sempre, em primeiro lugar, a demanda, pois é ela que manda, a gente vai colocar as vagas em cada grupo de preferência, definido aí em cada área do conhecimento, como vocês sabem. Tá? É deste modo que as vagas serão distribuídas. Boa parte do que eu falei aqui vocês já conheciam, mas quis enfatizar apenas até para demonstrar o que tem de novo nesse processo. Tá? Feito a etapa da adesão, depois da distribuição de vagas, nós vamos caminhar para a etapa da inscrição, que é objeto de interesse dos nossos estudantes. Como eu falei, essa etapa de inscrição será lançado agora no dia 16, até o dia 22. E o resultado será divulgado no dia 27 de julho. Tá? Em relação à etapa de inscrição, gostaria de informar que o edital
que regra todo esse procedimento, será lançado nesta semana. Tá? Então, fiquem atentos para acompanhar na publicação do Diário Oficial da União todo o regramento em relação ao segundo processo seletivo de 2018, onde nós abriremos as inscrições para os nossos estudantes. Em relação às inscrições, o nosso sistema ele está bastante leve, bastante navegável, bastante intuitivo, vamos dizer assim, né, do ponto de vista das suas funcionalidades. Domingo, agora, nós fizemos todo o procedimento de homologação. Ele está em fase de produção. E aí eu pedi para que a TI do Ministério da Educação produzisse exatamente aquilo que foi homologado, né, para a gente não ter problemas de sistema, como tivemos no primeiro semestre. Então, eu estou muito ansioso e, ao mesmo tempo, muito esperançoso para não ter nenhum tipo de problema no sistema, gente. Porque quando ocorre problemas de sistema, interfere diretamente no nosso público-alvo, que é o estudante. Então, o estudante desanima, ele entra uma vez, não consegue se inscrever, não consegue complementar, não consegue finalizar. Isso gera um estresse para o Ministério da Educação, para vocês, entidades e instituições, para a CPSA e para o próprio estudante, que a gente não tem noção do volume de problemas que isso acarreta, né? Então, dessa vez, por ser um processo novo, muitas modificações do ponto de vista dos normativos, do ponto de vista do sistema, do ponto de vista das vagas, isso tudo, creio eu, que explica, embora não justifica, o que aconteceu no primeiro semestre. Então, nós aprendemos algumas coisas, infelizmente, com erros do primeiro semestre, mapeamos e pretendemos não repetir esses mesmos erros no segundo semestre. Do ponto de vista da definição, do desenho, do layout, da navegabilidade do sistema, eu posso garantir a vocês que está tudo muito bem planejado, desenhado e especificado. Tá? Então, aguardo ansiosamente, como falei, a produção disso e o funcionamento na prática, né, a partir do dia 16. À meia-noite estarei lá aguardando a abertura do sistema. Vamos ver. Então, no sistema, o que o estudante vai encontrar? Ele vai encontrar 7 etapas, bem fáceis de manusear, de acessar, né? Que etapas são essas? Aquelas que vocês já conhecem. Primeiro, os dados cadastrais. São as informações básicas do estudante. Depois de dados cadastrais, ele vai encontrar um questionário socioeconômico. É bom lembrar que esse questionário é importante, porque é ali que define qual é o perfil do estudante. Vocês sabem que hoje o FIES apresenta 2 grandes modalidades. Uma modalidade para o FIES público, que é aquele FIES cuja renda per capita bruta familiar é de até 3 salários mínimos, portanto, o estudante tem que comprovar isso. E a segunda modalidade é o FIES privado, né? O FIES modalidades 2 e 3, que neste semestre vai ser trabalhado pelo BNB, na região Nordeste, e Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo, e pelos agentes financeiros como Itaú, o Itaú, Endbank, BV Financeira, Banco Paulista, né, entre outros. Tá? Então, ali se define o perfil do estudante. Então, quem vai para a modalidade 2 é o estudante de 3 salários mínimos até 5. Para o FIES 1, é o estudante de até 3 salários mínimos. No sistema, o estudante vai ter a oportunidade de concorrer nos 2. Tá? O sistema está preparado para aquele estudante que não consiga no FIES 1, tenha a oportunidade no FIES 2 e vice-versa. Tá? Só um detalhe, só o estudante que tem perfil para o FIES 2,
somente por FIES 2, nós não vai poder, vamos dizer assim, concorrer a uma vaga no FIES 1, tá? Porque o FIES 1 é destinado para aquelas pessoas que mais precisam. Então, dados cadastrais, questionário socioeconômico, depois, grupo familiar, porque é na composição da renda que se define o percentual de financiamento desse estudante. Então, conforme a renda da família, isso vai interferir no cálculo do percentual de financiamento que esse estudante vai conseguir obter. Tá? Lembrando que recentemente foi divulgado que agora o financiamento estudantil ele aumentou o teto, né? Agora foi para 42 mil reais, e com a possibilidade de financiar no mínimo dentro desse teto 50%, o que é uma vantagem bastante grande para o nosso público-alvo, que é o estudante. Feito o grupo familiar, colocando as informações do grupo familiar, a próxima aba que o estudante vai trabalhar é a aba denominada de grupo de preferência. O que é o grupo de preferência? Grupo de preferência são as escolhas do estudante. É ali que ele vai escolher o que ele quer. Então, ele terá até 3 opções, ele vai escolher qual o curso que ele quer, no município que ele deseja. O sistema vai calcular automaticamente quais são as opções de instituições que ele terá dentro dessas escolhas. Então, o estudante escolheu um curso, lá, medicina, numa determinada cidade. O sistema já vai apresentar para ele quais são as instituições que atendem àquela escolha que ele fez no sistema. Inclusive, já mostrando automaticamente o conceito de curso daquela instituição. O que antes era um problema enorme, o estudante definir o conceito, agora o sistema já vai mostrar automaticamente para ele. Colocando, inclusive, o valor médio de mensalidades, o valor de mensalidade daquele curso, daquela instituição, para que ele faça com consciência, com sabedoria, a sua escolha. Então, aquelas vagas que eu falei adiante para vocês, o processo de distribuição, serão colocadas aí em cada grupo de preferência. Então, num determinado grupo de preferência, vai aparecer tantas vagas, X vagas, por exemplo, 20 vagas, 30 vagas naquele grupo de preferência, e ali o estudante vai observar quantas instituições farão parte desse grupo de preferência. E aí proceder à sua escolha. Então, a vaga está atrelada à escolha do estudante, e não necessariamente à instituição de ensino. Tá? Isso é uma mudança que já aconteceu no primeiro semestre e que agora a gente está dando continuidade para o segundo semestre. Tá? Nós vamos proporcionar às entidades mantenedoras os relatórios por grupo de preferência. Então, o que o Ministério da Educação está trabalhando? Para oferecer a vocês uma visão de quais são essas vagas existentes em cada grupo de preferência. Tá? Esse relatório nós ficamos devendo no semestre anterior. Infelizmente, a nossa TI não conseguiu gerar a tempo e a contento. Então, a gente quer proporcionar essa visão para vocês também. Tá? Então, enxergar dentro dos grupos de preferência, onde estão as áreas de conhecimento, para que vocês saibam quantas vagas existem lá dentro. Porque essa visão só o estudante tem hoje. Quando o estudante entra no sistema, ele enxerga quantas vagas tem lá no grupo de preferência. Tá? E de acordo com a nota dele, no Enem, tendo como critério básico 450 pontos, ele vai lá e concorre. O sistema também fornece a nota de corte. Então, o estudante consegue enxergar quais são as reais possibilidades para que ele concorra dentro daquele grupo de referência, de acordo com a sua nota obtida no Enem. Tá? E a nota do Enem, nós não modificamos, continua sendo a participação no Enem a partir da edição de 2010. Tá bom? Então, feito o cadastro, questionário socioeconômico, grupo familiar, grupo de preferência, onde ele define a sua escolha, o estudante passa para a próxima aba, que nós chamamos de confirmação da inscrição,
Ao confirmar, ele concorre nas duas modalidades, e aí ele automaticamente é direcionado para preencher uma aba chamada informações adicionais. Essas informações adicionais são necessárias para que o banco faça análise de crédito dele na modalidade 2. Então, essas informações vão diretamente para os agentes financeiros, a partir das quais eles farão análise de crédito e dão um retorno para o estudante. E aí, na aba seguinte, que é a aba acompanhamento, o estudante vai acompanhando toda a sua inscrição. Ou seja, a sua possibilidade de conseguir contrato no FIES modalidade 1 ou na modalidade 2. Então, essa, mais ou menos, é a síntese que eu falo, mas com precisão, do sistema hoje, no qual o estudante vai encontrar a partir do dia 16. São 7 etapas, muito fáceis de navegar e de preencher. Me perdoem de não trazer isso aqui, ao vivo e a cores para vocês, porque isso está em fase de produção. Então, eu não posso mostrar algo ainda que não foi carimbado, tá? Me perdoem essa limitação. Mas era o meu desejo aqui trazer a vocês para ter isso daí. Terei oportunidade de demonstrar, tá? Bom, terminada essa etapa de inscrição, pessoal, a próxima etapa é o cronograma, e eu já me adiantei sobre ele, já divulguei as datas, 16 a 22, resultado dia 27, e por fim, para encerrar aqui minha participação e fala dentro do escopo de minha atuação, eu gostaria de ressaltar que o sistema, assim como o programa como um todo, está mais robusto, está assentado em bases mais sustentáveis. E quando eu falo em bases mais sustentáveis, não estou aqui me restringindo ao aspecto financeiro, da sustentabilidade financeira, mas eu vejo também em relação ao aspecto político da educação, né? Por que eu falo isso? De um lado, nós temos normativos muito claros hoje, né? Além da própria lei que rege o programa e da sua medida provisória que o instituiu, nós temos uma portaria importante onde consolida a essência do programa. E que gostaria de chamar a atenção para que vocês, parte interessados nesse processo, pudessem ter a oportunidade de ler da primeira página até a última, que é a portaria 209, de março de 2018. Nessa portaria está todo o regramento, todo o funcionamento do programa. É importante acompanhar, é importante ler. É extensivo a leitura, mas vale a pena, tá? E, a partir dali, vocês compreenderão até outros aspectos mais práticos e funcionais envolvidos no programa. Então, de um ponto de vista do normativo, as regras estão postas. Estão muito claras, estão definidas. Não há insegurança jurídica em relação ao programa. Do ponto de vista do sistema, nós aperfeiçoamos muito também, tentando facilitar cada vez mais a relação que a gente tem com as entidades mantenedoras, com as instituições, com a CPCA e com o próprio estudante. Então, estou apostando muito na funcionalidade nesse segundo semestre. Então, a gente está trabalhando muito forte para que o que estamos vendo em termos de homologação e produção seja efetivado na prática, né? O terceiro aspecto que gostaria de salientar é que o programa, à medida que o tempo passa, que a gente está ganhando experiência, que é uma novidade, ele está criando musculatura. Então, nesse sentido, é necessário ter um pouco de paciência. Talvez não seja ainda aquele quantitativo de vagas que nós esperássemos. Porém, precisamos lembrar também que, além do tempo de a gente poder ganhar mais musculatura com o próprio programa, é necessário entender que ele faz parte de um todo maior, empreendido pelo Ministério da Educação, ao lado de programas como o SISU e ao lado de programas como o ProUni. Então, o FIES não pode ser visto de uma maneira isolada, tá? Porque se a gente colocar toda a força somente no FIES, nós estamos desconsiderando outros programas que contribuem também para o acesso à educação superior. Tá bom? Então, agradeço aí a paciência pela minha fala um pouco extensiva. Vou passar a palavra para o professor Janguier. Muito obrigado. Nossos agradecimentos
professor Vicente de Paulo Almeida Júnior, pelos seus esclarecimentos. Quero lembrar aos senhores que estamos transmitindo pela TV ABMS, centenas de pessoas participando também e assistindo o seminário. Lembrá-los que, ao final, podem fazer perguntas. Eu vou fazer uma agora, vocês fazem ao final, viu? O senhor disse, Vicente, em relação ao conceito do curso, conceito 4, é o CC ou o CPC? CC. CC, ótimo.